Olá, pessoal. Hoje, na nossa última aula, então, na aula 6, nós vamos falar sobre cultura, internet e mídias sociais. Então, importante, né, nós começarmos essa aula falando que a cultura se transforma. A cultura está em constante transformação, em decorrência das mudanças pelas quais o mundo e as sociedades passam. A dimensão temporal da cultura faz com que ela se adapte à época em que se está vivendo, à contemporaneidade. Embora a essência de uma cultura nem sempre se apague, novos paradigmas, conceitos e entendimentos inevitavelmente acarretam em mudanças significativas, principalmente em relações aos padrões de comportamento. Algumas práticas culturais, com o tempo, tornam-se impraticáveis e, em determinadas vezes, inadmissíveis, considerando o contexto atual. Então, até algum tempo atrás, se nós formos falar da questão do racismo, da questão do machismo, há algumas coisas que eram tidas como brincadeiras, que as pessoas não tinham entendimento que aquilo era preconceito, que era coisa séria, era admitido como uma coisa comum, uma coisa normal da sociedade. Hoje em dia, com esse maior esclarecimento, com esse entendimento, é inadmissível, são inadmissíveis muitas práticas, muitas coisas que até hoje muitas pessoas, mas é só uma piada, e não é piada. Então, isso é inadmissível nos dias atuais. Isso para citar um exemplo bem prático, né? Mas vários padrões de comportamento, principalmente, eles acabam se modificando ao longo das gerações. E que bom que isso é possível, né? Que essa evolução nesses conceitos, para que nós não fiquemos estagnados e sejam repetidos preconceitos e ações que não se pode mais admitir nos dias atuais, como era feito antigamente. De acordo com Godoy e Santos, a cultura humana não é homogênea. Ela é tremendamente variada e essas variações apresentam também uma dimensão temporal, porque uma mesma cultura muda com o tempo. Por exemplo, a cultura do Brasil não é hoje o que era há 100 anos. A cultura também muda de lugar para lugar. A cultura do estado de São Paulo não é a mesma da Indonésia, a cultura varia com os povos. A cultura dos aborígenes não é a mesma dos índios do Oiapoque. Então, cada local tem a sua cultura e ainda essa cultura local vai se modificando, vai se transformando ao longo do tempo, né? A essência acaba não se perdendo, mas muitas coisas são modificadas, né? Principalmente nos tempos atuais, né? Que a internet, as mídias sociais, a tecnologia permite um volume de informações muito grande, né? Então, muitas coisas vão se transformando, até as relações sociais, principalmente. Falando das redes sociais, um dos grandes fenômenos resultantes do uso intenso da internet é a ampliação do número de redes sociais, motivada pela velocidade da comunicação, pelo grande alcance dos espaços geográficos e pela disseminação das tecnologias da informação e comunicação. De acordo com o Vermelho, a cada dia cresce a crença de que as tecnologias de comunicação em rede podem ser uma ferramenta eficiente para promover a comunicação, pois se constituem a ferramenta mais poderosa de circulação de informação da contemporaneidade. Então, a questão das redes sociais, a questão das informações que circulam com uma velocidade praticamente em tempo real, as coisas quando estão acontecendo estão sendo divulgadas, né? Isso é um dos grandes avanços, um dos grandes pontos positivos, podemos dizer, dessa tecnologia, né? Há aqueles que digam que hoje em dia, que com a internet, que com as mídias sociais, que as relações pessoais se perderam. Realmente, muita coisa se perdeu,
mas tudo é dosar na medida certa, né? Utilizar a internet, utilizar a tecnologia, essas ferramentas de comunicação, de acesso rápido e fácil à informação, como um ponto positivo, né? Utilizar de forma proveitosa, mas, claro, não como realmente acontece, muitas pessoas acabam passando a se relacionar basicamente só no campo virtual e esquecem o campo pessoal. Muito importante uma citação aqui, que as redes sociais são, antes de qualquer coisa, relações entre pessoas. Por mais que seja à distância, que seja uma relação virtual, é relação entre as pessoas, né? Isso não se pode perder de vista, que são redes sociais, né? Então, fazendo aqui um histórico das redes sociais, né? O Orkut, que foi a primeira grande rede, pelo menos a mais popular, né, no Brasil, né, foi o Orkut, que ele esteve ativo entre 2004 e 2014. Um pouquinho depois, mas paralelo a isso, principalmente no Brasil, né, porque o Orkut esteve ativo de 2004 a 2014. O Facebook também foi fundado em 2004. Mas o Orkut, principalmente até 2008, 2009, ele era muito presente. Todas as pessoas, quase todas as pessoas, principalmente os jovens, tinham um perfil no Orkut, né? O Facebook já existia no Brasil, chegou em 2007, mas lá por 2009, 2010, que ele passou a ser mais popular, tanto que depois o Orkut acabou sendo desativado, né? Que as pessoas passaram a usar o Facebook. Temos também o Twitter, né? Ele foi fundado em 2006 e no Brasil foi em 2008. Então, o Twitter, principalmente para busca de informações rápidas, ele é muito bom, que é de uma forma bem resumida, ele informa o que está acontecendo. Claro que nós podemos entrar nos links e nos aprofundarmos no assunto depois que trata, mas a questão do texto em si, ele permite, não me recordo exatamente a quantidade de caracteres, mas é uma quantidade bem limitada, né? Temos o WhatsApp, fundado em 2009, e em 2009 era apenas para os usuários da Apple, a partir de 2010 que foram para os demais usuários, né, para o Android. Então, o WhatsApp também se tornou uma ferramenta de trabalho, né? Era muito mais comum, até alguns anos atrás, nós telefonarmos para as pessoas. Hoje em dia, passar um WhatsApp acaba sendo mais rápido, mais ágil, né? Também dando para fazer mensagem, videoconferências e audioconferências, né? E nesses tempos de pandemia também, para questões de trabalho, né? Extremamente utilizado. Também tem o aplicativo para o computador, não exatamente só no celular, né? Então, o WhatsApp, ele abrange muita gente, né? Quase todo mundo que tem celular tem o WhatsApp, né? E o Instagram, que ele foi fundado em 2010, e no Brasil, desde 2015, os brasileiros são os maiores usuários do Instagram. Modificações nas relações escolares, acadêmicas e de trabalho na era digital. As promessas do novo paradigma tecnológico foram e estão sendo realizadas, particularmente no campo das aplicações das novas tecnologias à educação. Educação à distância, bibliotecas digitais, videoconferência, correio eletrônico, banco online, comércio eletrônico, trabalho à distância, são hoje parte integrante da vida diária na maioria dos grandes centros urbanos no mundo. Essa frase foi escrita por Wertheim em 2000. Isso já era uma tendência no início deste século, né? Só que, principalmente com relação à pandemia, acabaram se intensificando ainda mais, né? Atualmente, o usuário tem à sua disposição diversas fontes de busca de informações. A biblioteca tradicional não é apenas um único local que ele busca informações. A facilidade de acesso à internet, com um custo pequeno,
modificou o perfil do usuário na sociedade da informação. O usuário, além de encontrar informações que necessita, pode realizar compras, se comunicar ao vivo com outras pessoas, solicitar serviços e etc. Então, é muito importante, com relação a essa busca de informações, principalmente a escola tem o papel de orientar essas crianças, adolescentes, orientar esses jovens a como pesquisar. Tem a internet, é uma gama diversa de fontes, coisas verídicas ou até muitas coisas que não são verdades, um material sem nenhum embasamento teórico, científico, mas a internet também é uma grande ferramenta, se nós sabermos buscar nos sites corretos, nos locais adequados, se nós pudermos reconhecer as fontes, são fontes, muitas fontes confiáveis de universidades, de instituições muito sérias de toda a parte do mundo, né? A questão é saber como pesquisar e não colocar nada que não tenha fonte, nada que não seja embasado, nada que não tenha algum fundamento científico, né? Então, a gente consegue encontrar, sim, a questão é fazer essa diferenciação entre o que é bom e o que não é. Muito essa questão das modificações nas relações escolares, acadêmicas e de trabalho, agora na era digital, e principalmente na pandemia, um próprio exemplo é esse curso que eu estou fazendo. E com o surgimento da pandemia, surgiu essa possibilidade de nós fazermos curso de extensão online para justamente poder preservar o distanciamento social e as atividades poderem continuar fluindo, né, e não ser interrompido o estágio nesse meio tempo. E seguem algumas reflexões. Conforme Ângelo, embora muitas discussões girem em torno dos males do processo de globalização, sobre as limitações do acesso às tecnologias da informação, sobre a falta de conhecimento para a utilização deste instrumento de forma a desenvolver e inserir o cidadão na sociedade, ainda assim é inquestionável o poder das redes digitais, poder de mobilização, de influência, de interação, de pertencimento, de acolhimento e de desenvolvimento, né? Então, uma grande ferramenta, a internet hoje em dia é um instrumento fundamental para pesquisas e para comunicação. E assim como tudo, né? O importante é separar o joio do trigo, né? Esse é o principal papel, principalmente da escola, né? Enquanto formadora de cidadãos, né? De pessoas que têm que ser socialmente ativas, que também possam desenvolver uma crítica social. E, de um modo geral, é muito importante orientar esses jovens a como eles vão utilizar essas informações que chegam a eles. Na sociedade da informação, tudo que está sendo produzido está sendo publicado na internet. É uma maneira encontrada de publicar rapidamente informações técnicas científicas com a finalidade de democratizar a informação. A comunicação entre pessoas, empresas, instituição de ensino também se beneficiaram com a internet, devido à facilidade de comunicação que não encontra obstáculos, segundo Edu Virges e Santos. Então, justamente a questão ali de democratizar a informação, isso é muito importante. Claro que nós vivemos num país muito desigual, muitas pessoas vivem abaixo da linha da miséria e não têm acesso à informação, não têm acesso à internet. Mas muitas pessoas, boa parte das pessoas, têm acesso à internet e, consequentemente, acabam tendo acesso à informação e também, de certa forma, podemos dizer que há uma economia de tempo e de custo também, acaba sendo, de certa forma, uma atitude sustentável. Em vez de eu ir até uma biblioteca, ter que pegar um meio de transporte, ter que dispor de tempo, ter o dinheiro para a passagem do ônibus ou para o combustível, né, ou a forma que a pessoa vai se locomover, então acaba se tornando muito mais prático a pesquisa, a busca pela internet, né? Claro que não se deve deixar perder essa questão muito importante, manusear o livro, ir em alguma biblioteca, né? Tem jovens, muitos jovens não têm mais
mas esse hábito de frequentar as bibliotecas, isso não pode ser perdido, mas é muito importante que a internet seja sempre uma aliada, né? E a internet tem muitos pontos positivos mesmo, né? Acontecimentos mundiais importantes aceleram mudanças de comportamento e, consequentemente, modificações na cultura. A pandemia do Covid-19 e o isolamento necessário à contenção do vírus fez com que as relações sofressem consideráveis mudanças, né? Até a forma das pessoas se cumprimentarem acabou se transformando, porque a gente tem que se adaptar ao que vai acontecendo, né? Aos acontecimentos que vão ocorrendo e acaba se fazendo necessário, até obrigatório, uma questão de saúde pública, uma questão de segurança, uma questão de isolamento. E agora, aos poucos, ao longo do tempo, esperamos que as coisas possam voltar para uma certa normalidade, né? Outras formas de contato entre as pessoas foram estabelecidas, né? Reuniões virtuais, sejam profissionais ou familiares, comemorações online, eventos diversos, por exemplo, formaturas, entrevistas, premiações, tudo isso transmitido pela internet, né? Com a facilidade e pelo conforto de assistir a qualquer local que tenha acesso à internet. Máscara de proteção, preocupação maior com os hábitos de higiene e limpeza, uso de álcool e desinfetantes passaram a fazer parte do dia a dia da população mundial, né? Até então, os estabelecimentos comerciais não tinham esses dispensers de álcool gel, não haviam cartazes ressaltando a importância de utilizar máscara de proteção, né? Isso, com a pandemia, modificou substancialmente a questão das relações, né? As modificações nas ocupações dos espaços públicos e adequações nos ambientes, para preservar a saúde e a segurança dos trabalhadores e dos usuários, né? Mesmo com a pandemia, muitos serviços, muitas pessoas tiveram que continuar trabalhando. Só que, para isso, o distanciamento entre 1,5 metro a 2 metros de uma pessoa para outra, que estão sentadas em um escritório, a questão também de salas de espera, seja de serviços diversos, serviços de saúde ou serviço por exemplo, alguma pessoa que vai a alguma loja querer contratar um pacote de internet, também se faz pelo telefone, mas vamos supor assim, qualquer tipo de serviço, ou até mesmo o comércio, as lotações dos supermercados ficou reduzida, né? Sempre a questão também, as filas já demarcadas, com 2 metros de distância em alguns supermercados, para que as pessoas não fiquem amontoadas na hora de passar no caixa, né? E também o trabalho remoto. O home office passou a fazer parte de muita gente, alguns ainda permanecem em trabalho remoto, algumas empresas reconheceram que essa é a melhor forma, modificaram, então tem algumas pessoas que vão permanecer mesmo após o fim da pandemia em home office, né? E as aulas online passaram a ser largamente utilizadas, né? Então, para que não se... Muito importante que tenha a internet, papel fundamental nesse momento, foi que não se perdeu, não teve que parar por completo, seja as atividades de trabalho, sejam as atividades acadêmicas e escolares. Então, houve uma adaptação para que não ocorresse uma interrupção abrupta, né? E as coisas pudessem continuar acontecendo, com muitas restrições, mas ainda assim as coisas acontecendo, não tendo que parar por completo. Então, aqui estão as referências consultadas. A gente chegou ao fim do curso Cultura, Significados, Características e Elementos Fundamentais. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso, né? E aguardo comentários, questionamentos de vocês logo aí abaixo do vídeo. Muito obrigada e até a próxima.